Boa noite a todos e todas. Que as bênçãos de Jesus nos iluminem cada dia de nossas vidas. É uma felicidade muito grande ter a oportunidade de estar aqui com vocês, mesmo que seja nesse processo, nesse momento em que nós estamos vivendo. E eu falo que é uma felicidade porque poderia ser muito pior. Poderíamos não desfrutar de toda essa tecnologia que é uma forma de nos aproximar, é uma forma de nos envolver. Eu sinto muita necessidade e a falta da presença de vocês. Sinto muita falta da presença de vocês. E sei que isso é só um momento que nós estamos vivendo. E que, como outros momentos, esse também vai passar. Mas eu pressinto também muitas coisas boas que irão surgir. Eu vou iniciar essa nossa conversa antes da prece, fazendo essa abertura, com uma música de Lulu Santos, em que ele diz assim: eu vejo um mundo melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisias que insiste em nos rodear. E eu sinto que essa música, ela reflete parte do nosso tema na noite de hoje. Nós vamos fazer agora, nesse momento, uma prece bem rapidinho. E eu digo bem rapidinho porque a prece é um momento tão pessoal. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz reflexões acerca da prece. E eu acho muito lindo quando os Espíritos falam que no momento da prece a fórmula nada vale. O pensamento é tudo. Orai conforme as vossas convicções. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras que não ditas do coração. Ou seja, no momento da prece, a base da prece é o sentimento. É o que vem de dentro de você. Então não importa se essa prece ela vai ter palavras difíceis, simples ou sequer terá palavras. O que importa é que no momento da prece nós possamos trabalhar para sentir o que nós falamos. Que nós possamos verdadeiramente criar uma conexão com o mundo espiritual. E é isso que nós vamos fazer aqui nesse instante, todos juntos. Querido Jesus, te pedimos nesse instante e te agradecemos pela oportunidade do trabalho, por esses momentos preciosos, por toda a aprendizagem. Te pedimos verdadeiramente para que não nos permita, não nos deixe esmorecer, que possamos trabalhar em nós a convicção do Teu Evangelho. O Teu Evangelho é a base, a essência de tudo em nossas vidas, tal como uma bússola, a nortear aqueles que se encontram perdidos. O Teu Evangelho é a referência de vida em nossas vidas. Que essa casa de oração, que nos acolhe, que esta casa abençoada e iluminada, que nos propicie esses momentos, que ela possa continuar a trabalhar incessantemente por todos aqueles que necessitam, espiritualmente, materialmente, em todas as esferas de nossas vidas. Muita paz. Nós vamos iniciar o nosso trabalho quando eu falei para vocês que iríamos usar como referência a música de Lulu Santos. É porque essa música me veio muito na mente quando surgiu toda essa pandemia. E a música inicia exatamente assim: eu vejo um mundo melhor no futuro. Eu vejo também. E sabe por que nós enxergamos um mundo melhor no futuro? Porque todos esses processos de aprendizagem que vêm e que cobrem toda a humanidade são processos de extrema importância para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Então, todos nós, antes de reencarnarmos, com certeza, nós sabíamos que iríamos passar por esse processo. E eu acho isso tão importante porque nós estamos em um momento de extrema importância para a humanidade. Nunca a humanidade esteve tão próxima.
Nunca a humanidade esteve tão distante. Tudo o que nos aproxima hoje, a informação, a tecnologia, todos esses processos. E o que nos distancia, às vezes, é a insensibilidade de saber que existem irmãos e irmãs que sofrem. E que mesmo que esses irmãos e irmãs que estão sofrendo em nacionalidades diferentes, em países diferentes, não importa se eles são do Equador, da África, da Itália, da França, da Espanha, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de São Paulo, não importa. São nossos irmãos e irmãs em humanidade. E nós não podemos nos sentirmos plenamente felizes enquanto nossos irmãos sofrem. É a primeira vez que nessa encarnação eu vejo uma situação tão complexa como observo hoje. E o que me deixa muito feliz nesse momento é que nós sabemos que, apesar de todas as dificuldades, Jesus se encontra no leme. E se Jesus se encontra no leme, semelhante àquele momento em que, próximo de uma pescaria, quando uma tempestade se forma, os apóstolos se desesperam. Se desesperam porque quando eles veem que a tempestade se aproximava com muita chuva, e que o barquinho não ia aguentar, às vezes nas nossas vidas é semelhante a isso. Parece que o nosso barquinho não vai aguentar. E aí alguém diz assim para mim, mas existe aqueles que estão de barquinho e aqueles que estão de iate, não importa. Aqueles que estão no barquinho e aqueles que estão no iate sofrem, aqueles iates afundam, os barquinhos sobrevivem, tudo nessa vida é relativo. Não importa aonde nos encontremos. Quando chega o nosso momento, é o nosso momento. E quando o nosso barquinho parece que vai afundar, em que nós fazemos uma prece sentida e pedimos e sentimos o apoio do mundo espiritual em nossas vidas, é como se Jesus nos perguntasse: por que te inquietas? Eu não estou aqui? Eu não estou aqui? E se Jesus se encontra em nossas vidas, não há por que nos inquietarmos. Na música do Lulu Santos, quando ele fala, eu vejo um mundo melhor no futuro, eu vejo um mundo melhor com mais investimento em saúde, com mais investimento em ciência. E embora os nossos líderes mundiais, eu falo líderes mundiais, falem muito em nacionalismo, falem muito em guerras e desejem investir muito em armas, nós vamos observar que o mundo precisa se preparar, não para investir em armas, mas para investir em ciência, para investir em medicina, para oferecer melhores condições a todos na humanidade. O mundo não pode mais ser aquele mundo de fronteiras, precisa ser um mundo mais próximo. Eu lembro muito de uma música de John Lennon, Imagine, quando ele diz: imagine que não há países. Imagine que não há países. Não importa se é nos Estados Unidos, se é na Etiópia, o que importa é que são irmãos e irmãs. E a roda da vida é tão interessante que no processo das reencarnações, nós podemos reencarnar, ora em um país de primeiro mundo, ora em um país de quinto mundo. Nós jamais podemos afirmar que dessa água não beberemos. O apoio sólido que nós precisamos encontrar é no Evangelho, em nossas vidas. Imagina vocês sem o Evangelho numa hora dessa. O que nós poderíamos fazer ou ser sem o apoio do mundo espiritual nesses momentos tão complexos? Mas quando nós falamos que nós enxergamos um mundo melhor no futuro, é porque depois de uma tempestade, a tempestade pode chegar. A tempestade pode parecer difícil, mas depois da tempestade, o dia surge. E esse dia está próximo de surgir. Claro que nós não podemos passar por esse processo como se ele não tivesse acontecido. Esse processo precisa ficar marcado em nossas vidas como um momento de grande importância de conhecimento e reflexão. E quando eu falo que eu vejo um mundo melhor no futuro e vejo isso em cima do muro de hipocrisia, porque verdadeiramente nós ainda vivemos numa sociedade muito hipócrita. E olha que Jesus era o que ele mais combatia.
Jesus perdoou a todos e todas, mas Jesus falava muito e se incomodava muito com a hipocrisia. São sepulcros, caiados de branco por fora e podres por dentro, porque eram só aparência, eram só aparência. Alguns anos atrás, e eu vou aqui não citar o nome da instituição e nem citar o nome da cidade, eu fazendo palestras, andando, conhecendo pessoas, e teve uma oportunidade em que eu fui a uma cidade no interior. E nessa cidade do interior, eu conheci uma pessoa que estava vivendo momentos de muitas dificuldades na sua vida. Ele era um rapaz homoafetivo e ele fazia programas. Ele dizia o seguinte, ele dizia, olha, eu queria me libertar de um processo que eu tenho vivido. Eu faço programas, eu recebo para isso. É um jovem de mais ou menos 17 para 18 anos. Ele ainda era menor de idade nessa época. E ele saía com muitos homens e saía também com muitas mulheres. Quem pagasse, ele saía e fazia o programa. E ele falou, disse, olha, eu quero muito deixar isso aí. Quero muito me afastar desse processo. E nós paramos para conversar. E eu disse para ele, eu disse, olha, mas o que é que você espera? Ele disse, eu gostaria de fazer uma orientação espiritual, de saber como é a minha perspectiva de me melhorar. Eu gostaria muito de ter uma pessoa em minha vida e viver com essa pessoa, uma vida monogâmica. Então nós sentamos, reunimos uma equipe da casa, algumas pessoas que conheciam o processo de vida desse jovem, e foi feita uma orientação espiritual para ele. E na orientação espiritual veio que ele estava acompanhado por uma pleiade de espíritos que o assediavam. Esses espíritos não o assediavam e não o obrigaram a ter essa conduta de vida. Mas uma vez que ele optou, por uma série de circunstâncias que aqui eu não vou julgar, por viver dessa forma, então ele começou a atrair uma série de entidades espirituais que foram se conectando a ele. Da mesma forma que através da internet nós nos conectamos, os espíritos se conectam através daqueles que se aproximam deles em ideias, em vibrações e em sentimentos. Então nós atraímos para nós os espíritos que vibram na mesma faixa de frequência em que nós estamos vibrando. Quando eu vou sintonizar a frequência de um rádio e alguém me diz, olha, sintoniza na rádio X, a frequência dela é 75.7. Então eu sei que em 75.7 eu vou sintonizar naquela rádio. Então, se a minha faixa de frequência, de vibração, é de tristeza, é de angústia, é de solidão, e eu não me trabalho para sair dessa faixa, eu estou atraindo para a minha vida espíritos que vão vibrando nessa faixa. É uma questão de atração. Se eu busco sair dessa frequência, é como alguém que também está indo lá no sintonizador do rádio, mudar a frequência da estação. Sendo que eu mudar a frequência em mim não é tão simples como a do rádio. Para que eu possa efetuar essa mudança de frequência em minha vida, eu preciso me fortalecer através da prece, da oração, dos tratamentos espirituais. Por isso que é muito importante, quando você passa por um momento de angústia, de aflição, há pessoas que às vezes pensam até em tirar a própria vida. O que nós pedimos é que, se essa ideia se passar pela sua cabeça, busque ajuda. Não fique em silêncio, não guarde para você. Vá na casa espírita, vá na sua igreja católica, vá na sua igreja evangélica, vá no seu templo budista, vá aonde sua fé lhe levar. Mas não se permita jamais que você caia em um processo de frequência
em que você sinta dentro de si a vontade de se afastar da própria vida, porque você atrai para você espíritos que estão vibrando nessa frequência e outros adversários, muitas vezes de vidas passadas ou até de vida presente, que buscam nos afastar do próprio corpo físico. E aí é onde acontece o processo do suicídio. Então, todos aqueles que se encontram nessa situação precisam buscar uma orientação. O Evangelho de Jesus é a base da orientação e da reflexão em tudo em nossas vidas. Eu costumo falar que o Evangelho é semelhante a um notebook que eu abro. Eu abri o notebook, mas para eu acessar esse notebook, eu coloquei um PIN. Então, eu coloquei um PIN no meu notebook, é como uma senha. O notebook está aqui, o aparelho. Mas eu vou lá, coloco o PIN, e esse PIN é a senha. Quando eu coloco essa senha, aí eu consigo acessar. O Evangelho de Jesus, ele está prontinho para nós. Tudo que nós podemos receber, que os séculos puderam nos trazer. Mas em 1857, com o advento do Consolador prometido, a doutrina dos Espíritos, ela é essa senha que me permite acessar plenamente o Evangelho de Jesus. Existem passagens do Evangelho que sem a luz da doutrina dos Espíritos você não compreende. Vou citar aqui algumas passagens para que possamos voltar ao caso do rapaz. Uma das passagens do Evangelho diz assim: se teu olho for motivo de escândalo, arranca-o e joga fora. Melhor entrar na vida sem o olho do que entrar com o olho e perder a alma. Jesus dá o exemplo com o olho, Jesus dá o exemplo com o pé, Jesus dá o exemplo com a mão. Se tua mão for motivo de escândalo, arranca, joga fora. Melhor entrar na vida sem a mão do que entrar com a mão e perder a alma. Se você não conhecer a doutrina espírita, você não compreende essa passagem. No mínimo, você precisa compreender reencarnação. Porque quando Jesus fala, se teu olho for motivo de escândalo, é porque muitas vezes nós enxergamos o que não deveríamos enxergar. Nós utilizamos o nosso olho, a nossa visão, para ver o que não deveríamos ver, a vida das pessoas, destruir a vida das pessoas. Aqui na internet eu posso acessar o mundo, mas eu também posso ver o que eu não deveria ver. Eu posso usar os minutos que a vida me reserva aqui no corpo físico, porque tudo isso é passageiro, tudo isso passa. E aí eu posso usar os minutos que eu tenho para ver uma série de coisas que eu não deveria ver. Eu posso espalhar o ódio. Eu posso usar as redes sociais para divulgar mentiras, fake news. Eu posso usar aparentemente o esconderijo de um fake, de um personagem fake, para espalhar mentira e fofoca, denegrir a vida de alguém. Então, eu posso usar os olhos que a vida me ofereceu das mais variadas formas. As pessoas que usam a visão para enxergar a vida dos outros. As pessoas que usam a visão para ignorar a vida dos outros. As pessoas que usam a visão para sentir inveja da vida dos outros. Se teu olho for motivo de escândalo, arranca, joga fora. Mas será que Jesus espera que alguém coloque a mão no olho e arranque o pé, arranque a mão, se mutile? É essa a essência da mensagem? Claro que não. A essência da mensagem de Jesus é: se teu olho for motivo de escândalo, significa, se teu olho for motivo de escândalo, arranca e joga fora. Melhor entrar na vida, traduzindo, melhor reencarnar sem um olho do que reencarnar com o olho e perder a alma. Ou seja, se foi o meu olho, se foi a minha mão, se foi o meu pé, se foi a minha língua, um instrumento de perda da minha encarnação. Às vezes há pessoas que fazem tanta fofoca, fazem tanta calúnia, divulgam tantas mentiras, destroem vidas alheias, espalham dor e sofrimento. Usam a língua, usam os dedos aqui no teclado para espalhar dor e sofrimento.
E aí, muitos desses espíritos, ao chegar no mundo espiritual, desencarnados, em zonas inferiores, depois de fazer uma imensa reflexão, são convidados a retornar. E retornam nas mais variadas condições. No livro de André Luiz, Ação e Reação, tem um capítulo que André Luiz vai falar acerca daqueles que abusaram dos alimentos, aqueles que abusaram das bebidas alcoólicas e que solicitam retornar em condições físicas tão difíceis que não conseguem beber nada. O estômago é sensível, o fígado é sensível, o indivíduo diz assim, só de sentir o cheiro do álcool, eu já sou candidato a uma cirrose hepática. Então, esse é o processo espiritual de nossas vidas. Esse rapaz que eu falo para vocês, ele queria muito se libertar dessa série de entidades que conviviam com ele. Ele, claro, não as via como nós não enxergamos, a não ser os médios videntes, que podem ver limitadamente. Mas ele sentia, porque os espíritos desencarnados que faziam sexo com ele, porque as pessoas às vezes não percebem, mas o apóstolo Paulo, ele tem uma frase em que ele diz, nós estamos envolvidos por uma nuvem de testemunhas. Essas testemunhas são os espíritos que nos acompanham. E os espíritos nos acompanham geralmente por várias razões, e uma delas é a afinidade. Se eu ofereço a essas entidades aquilo que eles esperam de mim, através de abusos, através de excessos da droga, seja droga legal, seja droga ilegal, do sexo desregrado, desequilibrado, esses espíritos vão se aproximando porque eu sou um instrumento com o qual eles linkam para estabelecer uma sintonia, onde no momento da droga ou no momento do sexo, eles vão conseguir fazer sexo também através desse link. Eles vão passar a sentir e compartilhar com um encarnado. O espírito desencarnado, ele não pode fazer certas coisas. Para que ele possa dar vazão aos seus desequilíbrios, ele precisa linkar. O desencarne, a morte, não transforma ninguém em santo. Nós vamos ao mundo espiritual e seremos no mundo espiritual aquilo que nós fomos aqui. Então Jesus tem uma frase em que ele diz, na casa do Pai existem várias moradas. Cada uma dessas moradas é condizente com o nosso padrão evolutivo. Então ao nosso redor circulam uma série de entidades que nós convidamos a compartilhar em nossas vidas. E como é que nós convidamos? Nós costumamos falar que aqueles espíritos que nós chamamos de obsessores, que são nossos irmãos e irmãs, alguns chamam, é o obsessor. O obsessor, ele não é uma entidade diabólica, é um espírito em uma situação difícil, que por muito ter sofrido, desencarnou em vários processos, que eu não vou explicar, porque são muitos os processos, em um outro momento nós conversamos sobre isso. Mas independente dessa condição, muitos deles permanecem aqui entre nós, nos assediando, aqueles que não conseguiram se libertar do vício do cigarro. Aqui, só para usar um exemplo, eles precisam continuar aqui entre aqueles que fumam. Aqueles que não conseguiram se libertar do vício da fofoca, da mentira, da calúnia, precisam permanecer junto àqueles que fazem fofoca, mentira e calúnia. Da mesma forma, aqueles que não se libertaram do vício do álcool. E aqui nós fazemos um alerta porque esse é um vício muito difícil. Existem muitos processos espirituais complexos. E aqui, se eu falo para alguém, nesse momento que passa por essa dificuldade, nós aconselhamos a buscar a casa espírita. Buscar a casa espírita para receber a orientação tanto no campo espiritual como no campo material, porque o tratamento acontece em ambas as esferas, em ambas as situações. E nós aconselhamos a participar desse tratamento, sabe por quê? Porque no mundo espiritual o processo é mais complexo. Então o indivíduo que está aqui encarnado, que ele vive e passa pelo processo da viciação no alcoolismo, para que ele possa se libertar desse processo, ele muitas vezes não consegue só. Então, com o apoio da casa espírita, com os grupos
de alcoólicos anônimos, com os grupos médicos, com os tratamentos, em todo um contexto. Ele pode trabalhar para começar a se libertar de um padrão que muitas vezes o acompanha há séculos e que atrai para a vida dele entidades, N entidades, que para beber hoje, para usarem álcool, elas precisam se conectar a essas pessoas encarnadas, ou seja, que estão na carne. É a forma que esses espíritos encontram para continuar o seu processo de embriaguez. Então eles desencarnaram viciados, continuam viciados no mundo espiritual. E o ciclo é tão interessante, e eu falo que é um ciclo, porque se você hoje é viciado, você está aqui em uma etapa. O desencarnado está na outra etapa. Quando você desencarnar, você vai passar para a etapa do desencarnado. Se você não começar a se tratar aqui, quando chegar no mundo espiritual, você pode buscar outros encarnados para dar continuidade ao processo. Esse processo, ele precisa ser rompido. E a forma que você encontra de se tratar é buscando auxílio, se você não consegue se tratar só, a casa espírita, outras igrejas, outros templos religiosos, porque eu falo fundamentalmente na casa espírita, porque o espiritismo nos traz essa proposta de conhecimento além da matéria. O espiritismo nos traz essa proposta de construção do que acontece no mundo espiritual em todas as nossas vidas. Esse jovem, ele se encontrava num assédio de espíritos sexólatras e espíritos drogados. Por quê? Porque quando ele saía com as mulheres e quando ele saía com os homens, ele bebia e ele usava drogas de acordo com essas pessoas. E aí ele buscou se libertar. O que eu acho mais lindo na proposta do Evangelho de Jesus em nossas vidas é que o Evangelho, ele nos oferece sempre a oportunidade do recomeço. Tudo isso que está acontecendo nesse momento presente é um convite a um recomeço em nossas vidas. Eu, nesse período da pandemia, me sentei na minha casa, aqui onde eu estou, e eu me encontro em quarentena por causa da minha mãe. A minha mãe tem 80 anos, ela tem Alzheimer. Eu não chamo de mal de Alzheimer, eu chamo de bem de Alzheimer, pela aprendizagem que esse processo nos trouxe para todos nós. Mas a minha mãe, ela é acamada, ela se alimenta com a sonda GTT, ela tem toda a alimentação, ela nem fala, ela nem interage, ela não fala o que sente. Então o processo com ela nos foi orientado que ele está no último grau. Então nós estamos tendo todo o cuidado possível, fazendo a nossa parte, mas sabendo que tudo se encontra nas mãos de Deus. Tudo se encontra nas mãos de Deus. Aqueles que tiverem que partir, que retornar ao mundo espiritual, vão retornar. Aqueles que tiverem que continuar, vão continuar. Mas nós precisamos fazer nossa parte. Esse é o nosso projeto. Nesse momento em que nossa família, eu, minha esposa, meu filho, nós decidimos ficar em quarentena. Então eu peguei a coleção de André Luiz e disse, eu vou começar a ler no nosso lar. Eu sou um fã de André Luiz. Eu confesso para vocês que a coleção de André Luiz para mim tem uma importância ímpar. Eu só comparo ela à codificação kardeciana. A importância da codificação é a base. Mas aí depois da codificação kardeciana, a obra de André Luiz para mim tem uma importância ímpar, porque quando eu leio André Luiz, eu me sinto como se eu estivesse lá, no mundo espiritual. Então esse é o objetivo, essa obra foi construída dentro desse trabalho, dentro desse texto. É uma obra muito inteligente. O espírito de Neo Lúcio e Emmanuel, o mentor espiritual do Chico, eles foram quem coordenaram o trabalho. Emmanuel coordenou todo o trabalho, e Neo Lúcio e Emmanuel deram suporte para a obra. Um dia, um dos grandes amigos do Chico, conversando com ele, perguntou assim, essa obra ela foi realmente trabalhada por André Luiz? E ele conta que o Chico falou assim, disse, olha, 12 entidades venerandas são responsáveis por essa obra. 12 entidades venerandas. Ele disse que perguntou ao Chico, me diz o nome das entidades? Chico disse, eu não posso. Um dia, com muita insistência, ele disse que Chico falou assim, eu vou lhe revelar o nome de uma delas, Sócrates, o grego. É um dos responsáveis pela coleção André Luiz. Então é uma obra que, às vezes nós temos nas nossas mãos um tesouro que nós nem imaginamos. Um tesouro porque ele nos prepara para um momento pelo qual todos nós teremos que passar um dia.
todos nós vamos desencarnar, e nós já desencarnamos e já reencarnamos, desencarnamos e já reencarnamos várias vezes. Mas nós, no momento em que nos encontramos hoje, temos a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, porque ela é tão recente. Então, hoje, nós temos a oportunidade de um conhecimento diferente para preparar o nosso caminho e os nossos espíritos difíceis, porque nós somos muito difíceis. Eu sou muito difícil. E eu tenho certeza que você que me escuta também não é fácil. Aqui entre nós somos fáceis. Você é fácil. Nós sempre observamos muitas pessoas, mas lá no Evangelho Jesus nos fala que queremos tirar o cisco do olho do nosso irmão quando temos uma trave no nosso. Vejam vocês como o Evangelho é a bússola e a referência de nossas vidas. Eu cheguei para esse jovem, disse para ele, olha, você vai fazer orientação espiritual. E eu tenho certeza que sua vida nunca mais será a mesma. E aí, quando saiu a orientação, foi informado para ele que ele precisava fazer um tratamento de desobsessão, ele precisava receber passes, ele precisava estabelecer o hábito do Evangelho no seu lar. Nós não podemos trabalhar a paz em nossas vidas sem o Evangelho em nossos lares, sem o Evangelho em nosso trabalho, sem o Evangelho em nosso carro, sem o Evangelho em nossa cidade, sem o Evangelho em nossas mentes e corações. Eu não falo aqui do Evangelho, a palavra escrita apenas, eu estou falando do Evangelho sentimento. Porque quando Jesus falou, ide e pregai o Evangelho, não havia nada escrito. Quando Jesus disse, ide e pregai o Evangelho, ainda não haviam escrito o Evangelho. Jesus não escreveu nada. Mas quando Jesus disse, ide e pregai o Evangelho significa boa nova, divulgai a boa nova. A boa nova se encontra nos corações das pessoas. E é essa a base e a referência do Evangelho em nossas vidas. Não adianta você ler o Evangelho da boca para fora, você precisa aprender a ler o Evangelho, absorver os ensinamentos e todas as vezes que você se sentir na iminência de falar mal de alguém, usando mal a língua, de observar o que não deveria observar, de escutar o que não deveria escutar. Como nos diz André Luiz, os nossos ouvidos precisam ser os extintores do mal. Precisam ser os extintores da fofoca. Você pode até escutar, você só não pode divulgar, você só não pode espalhar. Por isso que eles são os extintores, porque eles apagam. É essa a proposta do Evangelho em nossas vidas. Não adianta falar Evangelho, capítulo e versículo, se em meu coração eu não consigo capítulos e versículos. E aí é isso o que o Evangelho nos fala. André Luiz, quando nos traz todos esses conhecimentos, ele nos traz esses conhecimentos direto do mundo espiritual, daqueles que fizeram a grande viagem e que através dessa exemplificação de suas vidas nos falam, não siga esse caminho não, pelo amor de Deus. Eu já passei por tudo isso aí. Eu tive todas essas experiências e todas essas experiências me trouxeram a esse plano de vida. Como disse Jesus, na casa do Pai existem várias moradas. E existe uma morada para aqueles que fazem fofoca, existe uma morada para aqueles que mentem, que enganam, mas existe uma morada para aqueles que souberam calar, para aqueles que souberam transformar os ouvidos em extintores, para aqueles que souberam exercitar a tolerância, tal qual nos ensinou o Mestre no Sermão do Monte. Bem-aventurados os mansos e misericordiosos, porque herdarão a terra. Esse rapaz começou a se empenhar no seu tratamento. E durante o seu tratamento, ele foi sentindo todo o resultado, todas as melhoras, porque os espíritos que o acompanhavam, muitas dessas entidades, só estavam acompanhando ele enquanto ele estava nessa vida desregrada. Quando ele abandonou a vida de desequilíbrios, os espíritos que queriam somente aquilo se afastaram também. É feito aquelas más companhias. Às vezes, você tem algumas companhias que compartilham daquele momento da sua vida. Quando você decide se melhorar, aquelas más companhias dizem assim, você não vai mais aí para o barzinho da esquina para beber, para encher a cara, não? Ou não. Você não vai sair mais para a noite,
para usar todas as drogas possíveis e fazer tudo o que vem na telha? Vou não. Ah, então eu não vou. Então, muitas dessas entidades só nos acompanham dentro desse contexto. Quando essas entidades se afastam de nossas vidas, através do tratamento, então você vai se sentindo fortalecido. Por quê? Porque vai se quebrando aqueles links. E esses links vão sendo rompidos. Não é tão simples o processo como eu estou falando, mas através do tratamento espiritual do Evangelho em nossas vidas, de se estabelecer o Evangelho no lar, porque é fundamental o Evangelho no lar. E aí esses links vão se rompendo, você vai recuperando seu vigor, você vai recuperando a sua vida e a sua perspectiva também. Só que na vida, às vezes, existem as recaídas. E um dia, ele me procurou e disse o seguinte, disse, olha, eu tive uma recaída. E eu estou me sentindo muito mal porque eu caí. E sabe por que o Evangelho de Jesus é tão fantástico, é tão lindo? É um trabalho de perspectiva que nós não temos nem como imaginar. Porque é justamente aí que se encontra aquela parábola que Jesus chama de parábola do filho pródigo. Daquele filho que se afastou do pai, daquele filho que foi comer a alfarroba dos porcos, depois que ele gastou e perdeu todas as oportunidades que o pai lhe havia confiado. E depois de estar ali comendo a alfarroba dos porcos, que ele lembra que o pai ainda se encontrava lá, ele retorna e ele vai na direção do pai. Só que o mais lindo da parábola quando Jesus conta é que o pai não espera o filho ir até ele. O próprio pai vai ao encontro do filho. E vai ao encontro do filho e manda calçá-lo e coloca nele o anel da família. É linda essa parábola. Se você puder estudar o contexto dessa parábola, você vai perceber como o Evangelho de Jesus traz um contexto simples e profundo de vida. Eu disse para ele, meu irmão, mas você caiu. Todo mundo cai. Todo mundo nessa vida cai, mas você quer voltar? Você quer recomeçar a sua vida? Ele disse, é o que eu mais quero. Mas existe uma pessoa que não tem facilitado para mim. Eu disse, como é? Então ele conversou comigo. Ele disse, tem uma pessoa que fica me assediando. E ele liga, e ele marca. E ele cobrava dos clientes dele um valor X. Isso há 10 anos atrás, quando nós tivemos a oportunidade de conhecer esse rapaz, ele disse, eu cobrava X valor. Vou dar um exemplo aqui grosseiro para vocês. Ele cobrava R$100 a hora. Então, esse cliente, vários clientes ligaram para ele, e clientes homens e mulheres, ele disse, eu não quero. Mas aí esse cliente começou a insistir, disse, olha, eu pago R$500, 5 vezes o valor do programa. E ele disse que começou a pensar. Aí o cliente aumentou para R$700, 7 vezes o valor do programa. Aí ele cedeu. Ele cedeu porque às vezes na vida nós colocamos as coisas materiais acima de tudo. E aí ele disse que fraquejou. E no momento em que ele se encontrava com o cliente, ele bebeu e ele usou drogas. Porque no momento em que ele se entregou, ele se destrambelhou de vez. Mas aí é que se encontra a beleza da vida, porque nós sempre temos uma oportunidade para recomeçar. Não existe erro irreparável. Não existe erro irreparável. Às vezes alguém chega para mim e diz assim, mas o suicídio não é um erro irreparável? Não. O suicídio não é um erro irreparável. É um erro gravíssimo, que muitas vezes exigem séculos de reparação, várias reencarnações, mas não é um erro irreparável. Ivone do Amaral Pereira, uma das médiuns mais notáveis, um dos espíritos mais iluminados que nós recebemos aqui nesse planeta, foi uma suicida. E ela reencarna com uma mediunidade, ela nos traz um livro, Memórias de um Suicida. Então não existe erro irreparável, porque existe a reencarnação. Mas se não existe erro irreparável, mas todos esses erros precisam passar pelo processo da reparação. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Eu cheguei para ele e disse, meu irmão, você vai agora resistir aos telefonemas dessa pessoa. Ele disse, como é que eu faço? E aí foi que eu perguntei, e a resposta que ele me deu me lembrou a música do Lulu Santos, quando falou no muro de hipocrisias.
Eu vejo um mundo melhor no futuro. Eu vejo isso em cima de um muro de hipocrisias que insistem em nos rodear. E por que eu falei isso? Porque ele me disse, é um homem casado, que tem esposa, tem filhos, mas ele insiste em manter essa vida. Ele é daqueles que vão muito à missa. Ele me contando o histórico dessa pessoa. É daqueles que vão na missa, a sociedade não conhece o histórico de vida dele. Quando eu falo que ele vai à missa, não é porque ele é católico, podia ser protestante, evangélico, podia ser espírita, podia ser umbandista, podia ser ateu, podia ser qualquer um. Mas esse caso específico ele falou, ele era verdadeiramente aquele muro de hipocrisias. Daquelas pessoas que imaginam que tudo isso é só exterior. Sepulcros caiados de branco por fora e podres por dentro. Eu disse, então você vai fazer o seguinte, você vai dizer para ele que da próxima vez que ele ligar para você, você vai falar para a esposa dele. Você vai dizer, eu vou ligar para sua esposa e vou dizer para ela, e se ela não resolver, eu falo para os seus filhos, eu vou até o seu sacerdote na sua igreja e conto para ele, peço para ele tomar as providências em relação a você, meu amigo. Eu falei isso para ele. Ele disse, olha, foi tiro e queda. Ele disse, mas você é louco, você vai acabar com minha vida e a minha moral. É essa a moral? É essa a moral que o Evangelho nos traz? Uma moral de fachada, de aparência? Não. O Evangelho em nossos corações é quando você pode perceber que não é mais o Evangelho da boca para fora, é o Evangelho que habita em nossos corações. Por isso que quando Jesus falou, se teu olho for motivo de escândalo, se tua mão, se teu pé, nós usamos a língua como motivo de escândalo. Às vezes há espíritos que reencarnam, eu disse para ele, que pedem para reencarnar com o fígado sensível, não consegue sentir nenhum cheiro do álcool. Às vezes existem aqueles que nem fumam. Só o cheiro do cigarro do outro lado da rua, ele já é um candidato ao câncer de pulmão. Então, isso aí é a oportunidade divina que nos proporciona reencarnações, onde nós retornamos nas condições que nós mais precisamos retornar. Mas esse evangelho que nós temos hoje, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que para mim, depois de tantos anos, a humanidade ainda não tem ideia do ouro que tem em mãos, custou muita luta, muito suor, muitas lágrimas ao codificador. É a maior pleiade de espíritos reunidos em uma obra. Nós vamos encontrar ali São Luís, Santo Agostinho, João Evangelista, Emmanuel. Nós vamos encontrar Hahnemann, nós vamos encontrar uma pleiade de entidades espirituais que vão estar presentes ali naquela obra, nos trazendo orientações diretamente do mundo espiritual para nossas vidas. É um roteiro de vida. O Evangelho segundo o Espiritismo não é um outro evangelho, é o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos, com elementos que antes nós não tínhamos. O Espiritismo, para mim, no exemplo que eu dei do PIN no meu notebook, é isso aí. Porque Jesus falou acerca das nossas oportunidades reencarnatórias. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus fala, se teu olho, se tua mão, ele está nos falando que todas as vezes que nós reencarnamos com alguma limitação, seja em qualquer campo for, essa limitação não vem por acaso. Essa limitação tem como um objetivo. Esse objetivo é espiritual. A outra passagem de Jesus é quando ele diz, vos foi dito que odiareis os vossos inimigos. Eu vos digo que amareis os vossos inimigos. Olha, sem a luz da terceira revelação, nós não compreenderíamos essa passagem. Porque não é fácil amar os inimigos. Não é fácil amar nem os amigos. Imagina os inimigos. Mas quando Jesus diz, vos foi dito que odiareis os vossos inimigos, eu vos digo que amareis. Jesus não está aqui fazendo um convite, ele está fazendo uma determinação. Nós um dia vamos precisar amar os nossos inimigos. Lá no Evangelho tem uma passagem que ele diz, reconcilia-te com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Jesus, em todas as suas passagens, nos incentivou ao amor e ao perdão. Se vades ao altar com uma oferenda,
mas tendes alguma coisa contra o teu irmão, deixa a oferenda, volta, reconcilia-te. Todo o evangelho é assim, a base do evangelho. E na sua única prece, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É incondicional. Eu desejo perdão, eu preciso perdoar. É dando que se recebe, nos ensinou Francisco de Assis. E quando Jesus nos fala, vos foi dito que odiareis, porque no passado era assim, olho por olho, dente por dente. Vos foi dito que odiareis os vossos inimigos, eu vos digo que amareis. Mas você só compreende melhor essa passagem à luz da terceira revelação, porque a luz da terceira revelação nos traz a reencarnação. E nos trazendo a reencarnação nos mostra que muitos desses adversários do passado reencarnam em nossas vidas, porque é mais fácil amar esse inimigo do passado quando ele retorna na condição de nosso filho, de nossa filha, do nosso pai, da nossa mãe, do nosso irmão, da nossa irmã. Quando ele se aproxima mais de nós nesse processo. Muitas vezes esse processo é tão complexo que mesmo o esquecimento do passado, a proximidade e os laços consanguíneos não serão suficientes para fazê-los dirimir de imediato. Será necessário muito investimento em evangelho, muito investimento em pacificação, em transformação, em reforma íntima. Porque eu tenho ido em muitas casas espíritas e muitas vezes eu encontro nas casas espíritas. Eu encontro nas casas espíritas pessoas que dizem assim, eu não sei o que é que meu filho, o que é que minha filha tem em relação a mim, porque parece que me odeia. E tenho feito de tudo para estabelecermos essa afinidade. E eu sempre falo assim, eu disse, olha, é um convite que o Evangelho nos traz. O convite do lar como mais um santuário doméstico, nesse momento de quarentena. É uma oportunidade. Nós não podemos perder, porque foi necessário um vírus para nos reunir mais em família. Mesmo que muitas pessoas digam assim, mas eu preciso me isolar, eu preciso me afastar mais das pessoas, mas você se isola no seu lar. Então você se isola no seu lar, você pode se isolar com seus filhos, com os seus pais. E se você diz assim, mas eu estou nesse momento do isolamento em quarentena porque eu descobri que estou positivo por Covid-19, mas você não está plenamente isolado, porque você tem o Zap, você tem as redes sociais, onde você pode conversar, onde você pode interagir com as pessoas e você pode aprender a valorizar mais ainda a oportunidade disso aí. Porque isso aí se tornou uma coisa tão comum, tão banal, que mal nós estamos valorizando a oportunidade do convívio. O convívio nos colocou para dentro de nossas casas. Nós precisamos agora fazer uma viagem para dentro de nós. Essa é a perspectiva da vida em torno de nossas vidas. Quando Jesus nos faz o convite à transformação, à renovação. Eu cheguei para esse rapaz e disse a ele, depois de alguns anos em que ele estava no tratamento, em que ele havia se afastado de todo esse processo de vida, e um dia nós nos reencontramos em um outro local, em um shopping, um dia por acaso, e não na casa espírita, foi num shopping por acaso, e ele disse para mim, eu estou muito feliz porque hoje eu tenho uma vida monogâmica, ele tem a vida com o companheiro dele, e ele tinha a oportunidade de continuar na casa espírita, mas agora ele estava com outros trabalhos, com outros projetos de vida, e era mais alguém que tinha uma perspectiva de totalmente transformação na vida dele, na vida das pessoas que convivem com ele. Essa também é a perspectiva da parábola de Jesus no Evangelho, quando ele fala da parábola do semeador, daquele que sabia semear, porque todos nós nos tornamos semeadores, semeadores da palavra, semeadores das ações, semeadores da divulgação do Evangelho. A proposta da Uniluz, a proposta dessa casa espírita de amor em todos esses anos de existência é justamente essa. É a perspectiva dos seus fundadores, desde o mundo espiritual, antes de reencarnar, que trabalharam, que construíram com todas as suas limitações, dificuldades e também suas falhas humanas, mas
Nada disso foi o suficiente para impedir que essa instituição se estruturasse e hoje oferecesse a oportunidade de receber tantos encarnados e desencarnados. E nesse momento que eu estou aqui falando com vocês, há muitos trabalhadores na casa que estão recolhendo alimentos, doações nos apartamentos, nos locais, nos recintos daqueles que podem doar para levar aqueles que sentem fome. Porque eu conversava com um amigo daí da casa da Uniluz e ele disse para mim, porque a fome não espera. E realmente a fome não espera. E é esse o trabalho, a fome do corpo não espera, mas a fome da alma. E a fome da alma que a Casa Espírita se propõe através desse trabalho, dessa tarefa. Quem sabe no futuro nós não poderemos estabelecer a oportunidade do atendimento fraterno via Skype, do atendimento fraterno via outros canais que já existem e que ainda irão surgir, para que esse atendimento possa ser feito de qualquer parte, que possa ser feito na casa, porque é fundamental a casa, é fundamental a estrutura espiritual que tem a casa, mas que em momentos em que trabalhadores não possam se encontrar presentes na casa, outros trabalhos possam ir surgindo para atender a demanda que só cresce. A demanda que só cresce. Eu gostaria de finalizar essa nossa conversa na noite de hoje. Isso não é uma palestra, isso é uma conversa. Eu digo que não é uma palestra porque na palestra a gente sente as pessoas, os olhares, a interação. Não há valor no mundo que pague o momento em que nós temos a oportunidade de estar ali presente, sentindo e ouvindo as pessoas e conversando, interagindo espiritualmente, a nível de energias, a nível de abraço, de calor, de tudo. Mas nesse momento em que nós estamos aqui estabelecendo essa conversa, eu gostaria de finalizar com uma passagem de alerta para você. Essa passagem está numa obra, essa obra é de Neio Lúcio. É uma obra de Neio Lúcio que se chama O Pior Inimigo. Está lá no livro, está lá na obra, eu não lembro o nome da obra agora, mas se não me engano é Alvorada Cristã, eu não estou bem lembrado. Mas ele fala aqui do pior inimigo. Às vezes nós achamos que o pior inimigo é o vírus, é a bactéria, é o vizinho do outro lado da rua, é alguém que nos persegue espiritualmente ou fisicamente. Mas Jesus falava que os verdadeiros inimigos do homem se encontram no próprio homem. Nós não precisamos encontrar inimigos lá fora, nossos inimigos estão aqui dentro. O Siddhartha Gautama, o Buda, ele falava sempre que, por mais que se vença inimigos em uma batalha, a maior de todas as batalhas é aquela em que você vence a si mesmo. Vencer a si mesmo é a maior de todas as batalhas. Lúcio traz aqui numa obra, ele diz assim: um homem admirável pelas qualidades de trabalho e pelas famosas virtudes do caráter, foi visto pelos inimigos da humanidade que conhecemos, por ignorância, maldade, discórdia, vaidade, preguiça e desânimo, os quais tramaram entre si agir contra ele, conduzindo à derrota. Neio Lúcio, ele traz aqui um conto, onde ele vai colocar aqui uma fábula que vai trazer verdadeiramente um ensinamento para todos nós. Porque quando você é um trabalhador e que busca o Evangelho como forma de transformação, de redenção, quando você busca a divulgação da palavra, se você acende um fachozinho, por menor que seja de luz, você não tenha dúvida de que em algum lugar alguém trama contra você. Mas é esse Evangelho que vai nos imunizar, que vai criar esse bloqueio, porque aqui nesse planeta não há outro caminho. E por que é tão importante esse trabalho na Casa Espírita, no seu templo religioso, na sua igreja, de coração e alma? Porque é justamente isso que vai reforçar em nossas vidas o passe, o tratamento espiritual na Casa Espírita para os momentos difíceis, a conversa no atendimento fraterno, a conversa com as pessoas que podem nos auxiliar nos momentos difíceis, independente da sua condição. Se você sentir necessidade, você precisa aprender a buscar ajuda. E aqui Neio Lúcio conta o seguinte: a ignorância começou a cogitar da perseguição,
apresentando-o ao povo como mau observador das obrigações religiosas. Insulava-se no trato da terra, cheio de ambições desmedidas para enriquecer à custa do alheio suor. Não tinha fé nem respeitava os bons costumes. O lavrador ativo recebeu as notícias do adversário que operava de longe, sorriu e falou com sinceridade: a ignorância está desculpada. Surgiu então a calúnia. A calúnia denunciou as autoridades por espião de interesses estranhos. Aquele homem vivia quase sozinho, para melhor comunicar-se com vasta quadrilha de ladrões. O serviço policial tratou de minuciosas averiguações e, ao término do inquérito vexatório, a vítima afirmou sem ódio: a calúnia estava enganada. Logo após veio a maldade, que o atacou de mais perto. Principiou a ofensiva incendiando-lhe o campo. Destruiu-lhe milharais enormes. Prejudicou-lhe a vinha, poluiu-lhe fontes. Todavia, o operário incansável reconstruiu tudo novamente. Respondeu sereno: contra as sombras do mal, eu tenho a luz do bem. Reconhecendo os perseguidores que haviam encontrado um espírito robusto na fé, instruíram a discórdia, que passou a assediá-lo dentro da própria casa. Provocações cercaram de todos os lados. E a breve tempo, irmãos e amigos de véspera, relegaram-no ao abandono. O servo diligente dessa vez sofreu bastante, mas ergueu os olhos para o céu e falou: meu Deus e meu Senhor, estou só. No entanto, continuarei agindo e servindo em teu nome. A discórdia será por mim esquecida. Apareceu então a vaidade, que procurou nos aposentos particulares, afirmando-lhe: és um grande herói, venceste aflições, batalhas, serás apontado à multidão, na auréola dos justos e dos santos. O trabalhador sincero repeliu-a imperturbável. Sou apenas um átomo que respira. Toda a glória pertence a Deus, ao Criador. Ausentando-se a vaidade com desapontamento, entrou a preguiça e, acariciando-lhe a fronte com as mãos traiçoeiras, afirmou: teus sacrifícios são excessivos. Vamos ao repouso. Já perdeste as melhores forças. Vigilante, contudo, o interpelado replicou sem hesitar. E é aí que eu peço a você, meu irmão e minha irmã, muita atenção. Porque essa história aparentemente simples vai trazer um final extremamente interessante para todos nós. A preguiça tentou envolvê-lo, mas aí ele falou: meu dever é o de servir. E em benefício de todos até o fim da luta, afastou-se a preguiça vencida. Então veio o desânimo. O desânimo compareceu. Não atacou de longe, nem de perto. Não se sentou na poltrona para conversar. Nele cochichou aos ouvidos, entrou no coração do operoso lavrador e, depois de instalar-se lá dentro, começou a perguntar-lhe: esforçar-se para quê? Servir para quê? Não vê que o mundo está repleto de colaboradores mais competentes? Que razão justifica tamanha luta? Quem o mandou nascer neste corpo? Não foi a determinação do próprio Deus? Não será melhor deixar tudo para lá? Que espera? Sabe acaso o objetivo da vida? Tudo é inútil. Não se lembra de que a morte destruirá tudo? O homem forte e valoroso, que triunfara de muitos combates, começou a ouvir as interrogações do desânimo. Deitou-se e passou 100 anos sem levantar-se. Essa fábula que Neo Lúcio nos traz é a mais perfeita realidade que nós vivemos nos momentos atuais. O maior de todos os adversários, o pior inimigo de nós mesmos se encontra em nós. Nós não podemos permitir que
que a fagulha do desânimo começa a crescer em nossas vidas. É justamente o desânimo que nós precisamos afastar. E o que verdadeiramente afasta o desânimo de nossos corações é o Evangelho de Jesus, trabalhado e vivenciado, compreendendo o momento que nós estamos vivendo, lembrando do seu Sermão do Monte, quando ele falou: bem-aventurados os mansos e misericordiosos, porque herdarão a terra de regeneração. É a senha que o Cristo nos traz. Porque manso e misericordioso é quem não é intolerante, quem não prega a intolerância, a violência, a agressão. O manso e misericordioso é aquele que pode compreender a vida como ela é e as pessoas como elas são. Que o Evangelho de Jesus possa sempre nortear nossas vidas, que essa casa amiga, que hoje nos oferece a oportunidade da fala, apesar de nossas limitações. E é aí que eu peço desculpas, eu peço perdão a vocês, porque é a primeira vez que eu estou fazendo uma gravação em que eu estou falando e me vendo no celular. Eu estou olhando para cá e estou me vendo, não estou vendo vocês. Mas eu sei que nós vamos nos encontrar em todos os corações. Esse é o objetivo e a perspectiva da mensagem do Evangelho: renascer em nós, renascer. Renascer oportunidades, renascer para a vida, renascer para os conhecimentos, renascer para os valores. Para mim, um renascimento de uma tecnologia que, embora eu tivesse, eu ainda não utilizava. Esse é um momento de muitas reflexões em nossas vidas. Eu gostaria de convidar você para fazer todas essas reflexões, para que quando nós pudermos voltar, que quando essa tempestade possa passar, nós possamos mais uma vez interagirmos em nossas casas espíritas, em nossos templos religiosos, nas igrejas, nos templos, onde nós possamos fortalecer nossos corações diante das intempéries, mas que também, em qualquer lugar que nós possamos chegar, no nosso quarto, na nossa sala, esse instrumento de mídia também possa se fazer presente em nossas vidas, estabelecendo esse Evangelho em nossos lares e em qualquer lugar. Muito obrigado a todos pela oportunidade, que Jesus nos ilumine sempre. Nós vamos encerrar agora com uma prece de reflexão, mais uma reflexão de agradecimento pela oportunidade que nós temos de nos encontrarmos reencarnados nesse momento que nós estamos vivenciando. Muita paz para todos e todas. Senhor Jesus, pelas bênçãos de Tua doutrina santa, que nos apoia, que nos levanta para o Teu reino de amor, pela paz que nos ofertas, poemas e melodias, pelo pão de cada dia. Bendito seja, Senhor. Obrigado, Mestre, pelo presente do lar, doce templo de carinho, que nos acolhe por um ninho, céus na terra, canto em flor. Pelo aconchego suave, Senhor, da afeição que nos aquece, pelo consolo desta prece, bendito seja, Senhor. Por tudo que nos reserves, à luz de cada momento, eis o nosso agradecimento por tudo, seja o que for. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, dizendo por toda parte, bendito seja, Senhor. Muita paz para todos e todas.